Olá, esse é o seminário de multimídia de como funciona o Google Earth. Alunas participantes Dirlene Ferreira Lopes de Oliveira e Natália Carvalho dos Santos. Inicialmente, o Google Earth era chamado de Earth Viewer, da empresa Keyhole, e era vendido por cerca de $90. Posteriormente, foi comprado pela Google e recebeu uma vasta bagagem de dados digitais. Começou a trabalhar em seu desenvolvimento para melhorá-lo e disponibilizá-lo gratuitamente. A Keyhole fazia negócios com a Digital Globe, dona do satélite QuickBird, que continuou negociando suas fotos com a Google. O Google Earth é um dos softwares que oferece mais que o mapeamento de regiões. Ele oferece também um guia completo de localização, pontos de turismo, pontos de comércio e qualquer estabelecimento presente no endereço localizado, assim como seu CEP. Além disso, permite fazer o trajeto de um endereço até outro endereço com o zoom in, vendo as ruas e estabelecimentos, ou o zoom out, como se estivesse sobrevoando a área. O software também é capaz de fornecer as coordenadas de um ponto específico no globo. O que diferencia de outros aplicativos de visualização de mapas é a possibilidade de explorar os oceanos, visualizar regiões da Lua como local de pouso das missões Apollo, imagens do solo de Marte e o próprio espaço com suas estrelas e constelações. O software pode ser baixado como um aplicativo, mas precisará ser conectado à internet para ser usado, pois utiliza servidores da Google para atualização e carregamento dos dados geográficos, políticos e sociais que compõem os mapas. Existem versões do aplicativo sendo gratuito e versões pagas com ferramentas avançadas, ambas disponíveis para Windows, Linux e macOS. As imagens utilizadas no Google Earth não são ilustrações, são fotografias retiradas por satélites ou imagens aéreas retiradas por aviões. Além disso, na versão Pro do aplicativo é possível importar dados GIS, sistemas de informações geográficos, e na versão gratuita é possível converter dados GIS para KML, para que possam ser importados. Os dados GIS são dados espaciais georreferenciados em relação a locais do mundo real, do Google Earth, e são divididos em dois tipos, vetoriais e rasterizados. Os dados vetoriais são pontos, linhas e polígonos que representam objetos no mapa. Já os dados rasterizados são grades regulares que representam as imagens dos locais e as superfícies contínuas. As imagens não são em tempo real. De acordo com o Google, as informações têm no máximo 3 anos de idade e são atualizadas constantemente à medida que novos dados se tornam disponíveis. Como as imagens provêm de fontes diferentes, então as imagens são recebidas com resoluções diferentes, o que faz com que alguns lugares apresentem uma nitidez melhor que outros. O satélite QuickBird, que orbita a uma altura de 450 km da Terra, possui 128 GB de capacidade de armazenamento. As fotografias são tiradas a diferentes alturas, o que dá a diferença na qualidade quando é feito zoom em diferentes locais. No zoom máximo, esse satélite consegue fotografar uma área de 1 km² como se estivesse a 60 metros de altura. Algumas cidades podem ser vistas como imagens desenhadas 3D. Não são detalhadas, mas fornecem uma ideia geral de como é a cidade. Além disso, o próprio usuário pode incluir imagens em 3D. O Google Earth utiliza camadas que vão acrescentando informações aos locais. Por exemplo, ao buscar o endereço, além da fotografia do local, é possível adicionar camadas com informações de comércio, de trânsito, de hospedagem e de escolas, entre outras coisas. Essas camadas também podem ser criadas por usuários e organizações. Uma das camadas disponíveis é a Wild Sanctuary, que permite ouvir sons gravados por Bernie Krause em diferentes locais do mundo, desde florestas tropicais até locais na Antártida. O Google Earth utiliza a linguagem de marcação de padrão aberto para exibição de dados geográficos, chamada OpenGIS KML, mais conhecida como KML, baseada em XML. Tecnologia. O truque do Google Earth não está em compilar e armazenar todas as imagens, e sim em conduzi-las de maneira rápida e eficiente ao computador de um usuário.
Com uma conexão de internet de 10 megabits por segundo, demoraria 69 anos para baixar uma imagem da Terra com resolução de 1 metro. Mas o Google Earth faz com que uma imagem em alta resolução de todo o mundo pareça estar bem diante do usuário. Descobrir como transferir tamanho volume de informações foi um dos maiores obstáculos que o programa teve que superar. Para reduzir a quantidade de dados que tem de transmitir através da internet, globos virtuais como o Google Earth, na realidade são polígonos formados por telhas planas, dando a sensação de que é uma esfera. O que isso realmente traz de vantagem é que quanto mais longe está o seu ponto de vista, menos telhas são necessárias para criar a ilusão de circularidade, e menor pode ser a resolução dessas peças. À medida que você aumenta o zoom, o computador divide cada telha em pequenas subtelhas, aumentando o nível de resolução. O processo continua conforme você dá zoom. Isso significa que só é necessário baixar dados de alta resolução quando o usuário ampliar ativamente a imagem. Quando se tem uma imagem com alta resolução, entra outra técnica do Google Earth, que são os clipstacks, que nada mais são do que parcelas dos grandes mapas cortados de acordo com um tamanho máximo determinado. O benefício de cortar esses arquivos é simples. O Google Earth depende do fato de que os usuários só precisarão ver um pedaço dos mapas de cada vez. Em termos simples, o Google Earth criou uma gigantesca imagem da Terra em alta resolução, com múltiplos terabytes, e a oferece um pedaço por vez em porções que um computador pessoal é capaz de digerir facilmente. Um zoom até o jardim de uma casa significa que o programa corta tudo, exceto o jardim e a área vizinha. Além dessas duas estratégias para agilizar o processo, o Google Earth também faz grande uso do cache de disco. Imagens de lugares que você já olhou estão armazenadas localmente no seu disco rígido. Por isso, quando você voa sobre esta área novamente, o software não precisa baixar novamente as imagens, mas rapidamente as chama a partir de seu disco rígido. Como já mencionado, o Google Earth requer o uso de estruturas de telha. Elas podem ser PNG, JPEG ou TIFF. O formato JPEG oferece maior compressão do que PNG ou TIFF, porém a compressão é com perdas. Já o formato PNG usa um esquema de compressão sem perdas, que é apropriado para imagens de tons contínuos, bem como o mapa, que possui poucas cores e grandes áreas de cor uniforme. Outra vantagem é que o PNG permite o uso de transparência. Embora também seja possível usar arquivos TIFF, ele também utiliza compressão sem perdas, então oferece menos compressão do que o JPEG e não oferece o recurso de transparência como o PNG. Conclusão: devido às suas múltiplas funções, o Google Earth se destaca entre outros softwares de mapeamento e localização. Por ele, todo o globo terrestre está coberto em fotografias com uma aproximação de pelo menos 15 km. Em 2011, foram feitos mais de 1 bilhão de downloads do aplicativo, sendo que ele foi lançado em 2005. Dados de 2009 trazem que o Google Earth obteve cerca de 500 milhões de ativações feitas por usuários em 41 idiomas. Todos os dias, usuários do Google Earth e Maps gastam cerca de 1 milhão de horas navegando em conteúdo geográfico. Cerca de 10 milhões de fotos de lugares são visíveis no Google Earth e no Google Maps. O Google Sky, responsável pelas informações do espaço no Google Earth, mostra cerca de 100 milhões de estrelas e 200 milhões de galáxias, muitas nunca vistas pelo homem. O Google Maps, usado pelo Google Earth, possui mais de 20 milhões de mapas criados por usuários, além de mapas detalhados de mais de 100 países, e sua API é utilizada em mais de 150 mil sites ativos. Essas são as referências utilizadas nesse trabalho. Esperamos que tenham gostado. Obrigada pela atenção.